Deputado Helder, com a palavra. Quero saudar o presidente Francischini, a presidenta Marcivânia, saudar o ministro Sérgio Moro, saudar os colegas parlamentares e todo o povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelecem a garantia de julgamento por tribunal competente e independente, a presunção de inocência, o princípio da legalidade, o devido processo legal, como direitos humanos inerentes à dignidade de todos os indivíduos. A Constituição da República Federativa do Brasil também prevê essas normas como direitos fundamentais. São essas normas de direitos humanos que fizeram com que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias aprovasse requerimento convidando o senhor ministro Sérgio Moro para prestar esclarecimentos sobre a sua postura como juiz que foi no âmbito da Operação Lava Jato. Senhor ministro, vou narrar aqui alguns fatos. Em março de 2016, o senhor determinou a condução coercitiva do ex-presidente Lula, sem que ele tivesse sido previamente chamado a depor. No mesmo mês, o senhor divulgou para a imprensa gravações telefônicas travadas entre o então ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff, violando as leis brasileiras sobre a competência do STF. Em dezembro de 2016, no mesmo ano, enquanto era juiz da Lava Jato, o senhor participou de evento da revista Isto É, quando confraternizou com adversários políticos, de quem estava sendo processado na Operação Lava Jato. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ainda em 2017, o senhor já aparecia ao lado de procuradores da República responsáveis pela acusação na Lava Jato, demonstrando uma postura de que todos juntos defendiam a mesma causa, sem a separação necessária do acusador e do julgador. As matérias recentes divulgadas pelo jornal The Intercept Brasil, cujo conteúdo não preciso aqui repetir, confirmam este modus operandi de atuação engajada de Vossa Excelência como magistrado. Uma postura, repito, que confunde a acusação com aquele que julga. Ministro, o sistema inquisitório, ele é medieval. Pensemos na Santa Inquisição. O acusador era o mesmo que o juiz. Na Santa Inquisição, quem acusava era quem julgava. Esse sistema permite, ao meu ver, um quadro mental paranoico, a criação de bruxas a serem posteriormente condenadas. Foi exatamente isso o que vimos no Brasil nos anos recentes. O sistema acusatório que os procuradores tanto mencionam nas mensagens reveladas pelo site de notícias The Intercept Brasil é o sistema que veio com as luzes trazidas pelo iluminismo no século XVIII. O essencial é justamente aquilo que eu já falei e vou repetir, a separação necessária entre o acusador e o julgador. Aquele que busca o culpado não pode ser o mesmo que julga. E esse é um princípio basilar da civilização moderna que foi violado. O grau de comprometimento do processo, denunciado pelas reportagens do Intercept Brasil, levou a Comissão de Direitos Humanos e Minorias a aprovar requerimentos para ouvir
outros autores envolvidos no caso. O jornalista Glenn Greenwald, responsável pela publicação das matérias, e o procurador da República, Deltan Dallagnol. A nossa Comissão de Direitos Humanos e Minorias já ouviu o jornalista em audiência na semana passada, com mais de 6 horas de duração. Oportunidade em que o convidado defendeu a veracidade, a credibilidade, a responsabilidade com a checagem das informações e o cruzamento desses conteúdos dos diálogos com os fatos e atos políticos da força-tarefa e até por representantes de alguns meios de comunicação do nosso país. Isso para robustecer a narrativa apresentada nas matérias. Então, temos um convite formulado ao procurador Dallagnol para o dia 9 de julho e aguardamos a resposta do procurador Dallagnol para que ele possa ser ouvido no dia 9, próximo, semana seguinte. Hoje, senhor ministro Sérgio Moro, estamos ouvindo o senhor. Sendo assim, para encerrar, eu gostaria de apresentar aqui algumas perguntas à Vossa Excelência. Primeiro, quando a divulgação das mensagens do site de notícia The Intercept começou, o senhor não negou de pronto a autoria, mas, em seguida, o senhor adotou o discurso de que não poderia dizer que aqueles diálogos de fato aconteceram, como disse aqui hoje. O senhor mudou de ideia? Segunda pergunta. O senhor disse que foi um descuido, ter formalizado à Procuradoria a sugestão sobre uma testemunha no caso Lula. Ao admitir que foi um descuido, o senhor não teria admitido a autenticidade das mensagens divulgadas? Terceira pergunta. As mensagens divulgadas indicam uma colaboração entre o senhor e o Ministério Público durante todo o processo do triplex do Guarujá. O senhor considera ter mantido, de fato, uma distância equivalente entre as partes, como determina o Código de Ética da Magistratura? Quarta pergunta. Por que o senhor disse, em Fux nós confiamos? Inclusive, não falou na primeira pessoa do singular, eu confio, mas na primeira pessoa do plural, nós confiamos. Ou seja, juiz e promotor confiam num claro sinal de sintonia fina entre o acusador e o julgador. Quinta pergunta. Ao tratar da divulgação das interceptações ilegais entre Lula e Dilma, à época, o senhor afirmou em entrevista que o mais importante era o conteúdo. Por que mudou de ideia? Já que agora o senhor diz o contrário, que o mais significativo é a forma como essas mensagens foram adquiridas e despreza o conteúdo que está sendo divulgado. Quinta, o projeto inicial das 10 medidas anticorrupção apresentadas, e com muita celebração por parte das autoridades da Lava Jato, previa a possibilidade, senhor ministro, de uso de provas ilegais desde que obtidas de boa-fé. O senhor mantém essa opinião? O senhor mantém essa opinião? Sétima pergunta. O senhor também gravou áudio pedindo desculpas ao MBL. Confesso que isso me causou enorme estranhamento. Ora, se o senhor coloca em dúvida a veracidade das informações divulgadas pelo The Intercept Brasil, por que fazer o pedido de desculpas ao MBL? Última pergunta. Por fim, reiteradas vezes o senhor cita os Estados Unidos como exemplo a ser seguido. O jornalista Glenn Greenwald, norte-americano, radicado no Brasil há 15 anos, disse, a semana passada, em nossa comissão, que lá, abre aspas, é impensável um juiz fazer o que o